Gravando. Gravando. Pessoal, boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos palestrantes e aos nossos amigos, mais uma Arena Lumen, em que a gente procura trazer e compartilhar experiências e conhecimentos na nossa arena de recursos humanos. Hoje nós temos a presença do Anderson, do Daniel e do Deodato, que irão abordar aí um tema tão importante, sensível, crítico, que é a segurança do trabalho, né? E dar uma perspectiva, um pouco do histórico do nosso país, da evolução, do que precisa ser modificado. E desde já, eu vou passar para eles em seguida, daqui a 2 minutinhos, para que cada um se apresente. A gente quer deixar aqui sempre todo mundo muito à vontade para perguntar, para trazer a sua participação, compartilhar a experiência. Pode discordar também, né, Paulo? A gente não fica chateado. A ideia é sempre a gente aproveitar esse instante para realmente engrandecer e enriquecer o nosso conhecimento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou por ordem alfabética. Vou começar com o Anderson, pedir para o Anderson fazer uma introdução da sua carreira, da sua biografia, e passo a palavra para vocês então, pessoal. Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Não reparem que eu sou um pouquinho tímido no vídeo, dá para dar uma enganadinha. Bom, eu sou o Anderson, boa noite. Sou formado em psicologia, trabalho na área de recursos humanos há aproximadamente 12 anos. Eu comecei bem cedo aí, no comecinho da minha faculdade. Depois eu fiz uma pós-graduação em recursos humanos e atualmente aí eu vou iniciar um MBA em gestão de pessoas. Atualmente eu trabalho como consultor interno, né, de RH na PK Corporate, que é uma indústria química americana. E basicamente eu transito aí em vários subsistemas de RH, né? Sempre muito focado nos subsistemas de pessoas. Então, desde recrutamento e seleção, desenvolvimento, gestão de clima, qualidade de vida e medicina do trabalho, que é um dos temas que eu vou estar discutindo aqui com vocês hoje. Ah, maravilha, Anderson. Obrigado, viu? Eu passo a palavra para o Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Daniel, eu atuo na área de segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente há 26 anos, né? Principalmente nas indústrias farmacêuticas, eu atuei nos últimos 20 anos, um pouco nas indústrias químicas também, indústria química, e atuei também como docente no Senac por 12 anos, nos cursos de formação de técnico de segurança do trabalho e como docente convidado nos cursos de pós-graduação para engenharia de segurança do trabalho da Estácio de Sá e da Unicid. Tive a possibilidade de fazer alguns cursos fora do país também, no Canadá, nos Estados Unidos, e a minha expectativa é a melhor possível, né? Também sou um pouco tímido, assim como o Anderson, né? Mas vai dar tudo certo, tudo tranquilo. Estamos à disposição. Ah, legal. Valeu, Daniel. E completando aí o nosso time, pessoal, dos nossos painelistas, eu vou chamar o Deodato. Deodato, boa noite. Poderia se apresentar para a gente? Claro, Antônio Márcio. Boa noite a todos. É um prazer, é uma honra estar participando desse bate-papo. Eu sou engenheiro metalurgista de formação inicial, depois fiz engenharia de segurança e algumas especializações. Tive a chance de atuar em grandes empresas, onde aprendi muito, e sejam empresas nacionais, sejam empresas multinacionais. Tive chance também de fazer alguns trabalhos aqui no Brasil e fora, e então isso tudo ajudou a ter, digamos, acho que uma visão bem ampla, né? O aprendizado ainda continua até hoje. Eu estou trabalhando numa empresa de engenharia, de construções e montagens. Já tive do lado dos contratantes, agora do lado das contratadas, e já tive também alguns anos atuando também como consultor. E aí uma gama muito grande de atividades, né? Desde indústrias extrativas, bancos,
fazenda de soja, aparecia de tudo. Então, deu para ver um pouco aí da nossa realidade, nos diversos cantos aí do Brasil, e é um prazer poder fazer esse bate-papo aí com vocês também. Ah, maravilha. Bom, Deodato, aproveita, deixa eu cutucar já o Deodato, já que ele está falando bem aí. Me fala um pouquinho, Deodato, o que é segurança e medicina no trabalho, ou medicina e segurança no trabalho? Conta um pouquinho dos aspectos gerais para nós aí. Bom, eu acho que eu vou só começar e depois os colegas aí, por favor, vão atrás e me ajudem aí, né? Eu vejo esse tema, né, segurança e medicina do trabalho, um pouco focado por conta da nossa legislação no país, né? Uma parte das empresas acabam tendo as suas equipes, formando as suas equipes internas, muito mais com o intuito de atender uma legislação, né? E uma parte que talvez não seja tão grande, né, de empresas que já têm um pouco de consciência do que essas áreas podem ajudar, do que essas áreas podem complementar, e aí sim, procurando extrair ao máximo, né, dessas equipes. Então, eu vejo esse um enfoque um pouco particular do que eu tenho visto por aí, né, em muitas empresas. Agora, aquelas empresas que querem atuar, né, de forma, digamos, a fazer honrar, né, que se tem essa caixinha lá no organograma, tá certo? Deve ter uma finalidade, né? A presidência, a diretoria espera algumas entregas, né? Alguns deliveries aí, né? Dessa atividade. E o que a gente percebe que as empresas que põem ênfase aí acabam deslanchando, tendo um bom referencial, né? E isso acaba trazendo benefícios para as empresas. Então, não está ali só para cumprir tabela, para cumprir com a legislação. Acabam, então, esses profissionais sendo realmente valorizando, né, a sua atuação e a empresa retribuindo, né, valorizando também esses profissionais. Há organizações, e não são poucas, né, que colocam, por exemplo, a figura, né, do responsável pelas áreas aí aí os nomes são os mais diferentes possíveis, né, de SMS, SSMA, AGSI, Shima, e aí vai, né, as diversas nomenclaturas, colado junto à presidência, por exemplo, né, dando destaque, dando importância, né, para que as atividades... E isso faz tudo a ver, né? Quando você olha, já que nós estamos falando com um belo grupo aqui de recursos humanos, quando a gente olha para o organograma de uma empresa, já é uma forma de você ver um pouco se ela valoriza ou não essa atividade olhando para o organograma, o quanto ela dá de importância, de ênfase, né? Se ela fica um pouquinho escondido lá, né, alguns elos abaixo, é possível que essas equipes, esses profissionais tenham um pouco mais de dificuldade, né, de conseguir fazer o seu papel, de conseguir fazer as entregas. E aí, independente das atividades, né, se são atividades mais críticas, se são atividades muito mais, às vezes, organizacionais ou não, podem realmente ficar prejudicadas se a gente não tiver exatamente esse apoio da alta direção, da liderança da empresa. Mas gostaria que os colegas complementassem, por favor. Isso. Na verdade, eu vou passar para o Daniel, depois para o Anderson, mas eu vou voltar nesse ponto, nesse ganchinho que você deixou aqui do organograma. Não, você veio a calhar aqui com uma pergunta que estava engatilhada. Daniel, você quer complementar? Você quer dar a tua visão, a tua percepção de medicina e segurança do trabalho no nosso país?
Travou, Daniel? Ou travou? Acho que travou. Trocamos a sequência? Trocar a sequência, então. Quem mandou você fazer uma pergunta tão difícil, hein, Márcio? Ele falou que era tímido, ele falou assim, eu vou puxar o cabo da internet aqui, eu vou sair fora. Anderson, fala você. Daniel se escondeu. Bom, falando aqui um pouquinho do meu ponto de vista, é bem alinhado com a fala do Deodato, né? Acho que a gente ainda está muito no atendimento à legislação, né? Tanto falando de segurança e medicina do trabalho. Eu vou puxar sempre minha fala um pouquinho mais para a medicina do trabalho, que é algo que eu tenho experiência, eu atuo, né? Mas, claro, trabalho muito junto também com a área de segurança. Mas hoje ainda é muito forte esse conceito, né, de atendimento à legislação, né? Tanto para investimento, o Deodato falou muito da questão do organograma, né? Acho que ambas as áreas hoje ainda, em boa parte das organizações, está dentro da área de recursos humanos. Acho que as big organizações, enfim, acaba tendo uma diretoria, né, uma vice-presidência muito focada só para saúde e segurança, mas a grande maioria está dentro da área de recursos humanos, né, que não é diferente da PQ, que é a empresa que eu trabalho. Mas acho que eu concordo com a sua fala, Deodato, só que acho que quem está na linha de frente mesmo ali na execução, tanto em segurança e medicina do trabalho, tem que puxar para a gente trazer uma outra realidade, né? A gente tem que cumprir legislação, sim, mas a gente tem que trazer essa área também como uma área de prevenção, né? E eu acho que quem está ali na linha de frente na execução é figura-chave, enfim, para a gente conseguir transformar essa área. Hoje, a minha ideia é falar um pouquinho sobre medicina, né, como a gente consegue, além só de trabalhar a legislação, também trazer um olhar para a questão da prevenção e trazer um olhar dessa área mais estratégica. Então, depois eu vou partilhar um pouquinho com vocês um case, enfim, que a gente vem trabalhando aí que é a empresa que eu trabalho. Se quiser, Anderson, fica à vontade, pode contar o case para nós. Fala um pouquinho do seu trabalho na PQ, o que você está fazendo lá para modificar esse ambiente da área de medicina e segurança do trabalho. Vou contando um pouquinho para vocês vão contribuindo, tá? Podem ficar à vontade para me interromper. Eu vou dividir minha fala em cinco etapas, né? Um pouquinho como eu penso a área aí de medicina. Então, acho que tanto entre questões de tecnologia, legislação, prevenção, vou entrar um pouquinho na questão do Covid, né, 19, que eu acho que é fundamental, né, pelo momento que a gente está vivendo, e eu finalizo falando um pouquinho aí das doenças laborais. Então, acho que é fundamental, né, para a gente ter uma boa área de medicina do trabalho, a gente ter bons fornecedores, né, então acho que a gente tem realidades muito diferentes, né, no ambiente organizacional. Então, tem empresas que vai ter um ambulatório, tem empresas que vai ter um médico do trabalho fixo, tem empresas que vai trabalhar com a terceirização, né, desse setor, que é a grande maioria. Na empresa que eu trabalho, a gente tem as duas realidades, né? Em uma planta, a gente tem a figura do médico do trabalho, em outra planta, eu trabalho com serviço terceirizado. Eu acho que foi o grande desafio, né? Como fazer um serviço terceirizado ser mais eficiente, né? Sendo que ele não está presente dentro da empresa, né? Então, há mais ou menos 3 anos, a gente começou um processo de reestruturação, vamos dizer dessa forma, dessa área na nossa empresa. Foi desde a troca do fornecedor que a gente tinha e começar a olhar para um fornecedor de uma forma mais estratégica, né? E aí eu entro na questão da tecnologia. Eu vejo que para a gente conseguir ter uma eficiência nessa área, a gente precisa de tecnologia para conseguir cumprir legislação, né? E conseguir, consequentemente, fazer as ações mais estratégicas da área. Então, a gente fez uma parceria com um fornecedor novo, tanto da parte de serviços, mas também com a tecnologia, o software. Isso foi fundamental, né? A gente informatizou toda a gestão de ASUS, colocamos o sistema de gestão de PC-MSO dentro de um sistema, né, que ele vai indicar para a gente qual que é o período que cada colaborador tem que fazer seu exame periódico. A gente tem informatizado os exames admissionais, demissionais,
afastamentos, né, retorno de trabalho, acompanhamento, e eu acho que isso é fundamental para dar espaço para a gente começar a trabalhar a questão mais estratégica da área e não deixar de atender a legislação, né. Então, esse foi um ponto muito importante, né, que a gente conseguiu implementar na nossa empresa. Atendendo a legislação também, em 2017, a gente adequou a avaliação psicossocial, né, que foi aí um atendimento para atender a NR 33 e a 35, né, para funções aí de quem trabalha com espaço confinado e trabalho em altura, né. Não era obrigatório, né, ter uma avaliação psicológica e social, que nada mais vou explicar aqui rapidamente para quem não é da área. É uma avaliação psicológica com uma entrevista mais estruturada para a gente identificar riscos, né, sociais que aquele funcionário está inserido, né, para avaliar possíveis acidentes, né, acidentes futuros. Então, a gente conseguiu fazer essa implementação de uma forma bem assertiva com esse nosso parceiro. A plataforma, né, como eu estava falando, a gente conseguiu implementar junto com o sistema uma plataforma de BI, e a gente consegue ter os indicadores de medicina on time, então desde um absenteísmo, todos os ASOS, né, como eles são inseridos no sistema, eu consigo ter um mapa dos principais CIDs, né, de afastamento, de ausência dos colaboradores, e aí eu consigo ter informação em tempo real, né, para eu conseguir trabalhar essa informação de forma mais precisa, com o que eu vou finalizar, que é falando da questão de qualidade de vida. Então, essa também foi uma ação que para a gente trouxe um resultado assim, bem positivo. Questão de campanha de exame periódico também, acho que cada vez está mais alinhado com a nossa estratégia, né, com a necessidade do nosso negócio, que é trazer essas campanhas de exame para dentro da indústria, né, para você evitar ficar mandando os funcionários para as clínicas. A gente é uma indústria química, então a gente tem uma quantidade muito grande de exames complementares, e aí a gente tem uma dinâmica logística muito grande, né, de o nosso parceiro não ter um exame específico, ter que terceirizar, e aí a gente acabava fazendo aquela campanha de exame periódico, demorava 2 meses. E aí com esse novo fornecedor a gente conseguiu ter uma estrutura, levar isso para dentro da empresa, né, como se fosse um laboratório médico ali no formato de carros, né, que já vem equipados com raio-x, exame ergonômico, né, e aí o médico do trabalho acompanha a gente. E aí falando dessa questão também de revisitar, né, enfim, rever, reestruturar a questão de PC-MSO, eu acho que uma questão muito imprescindível que eu vejo também é a participação do médico do trabalho, de forma muito ativa, tanto com RH e com segurança. Né? Que até então a gente tem essa figura, mas é muito distante, né? Então a gente costuma procurar só quando realmente tem um problema. E aí uma coisa que a gente fez que foi muito interessante, há 3 anos, quando a gente fechou o contrato com esse novo parceiro, para a gente desenhar o nosso programa de medicina, o médico do trabalho ele foi conhecer nosso business, né, nosso negócio. Então ele foi visitar a nossa fábrica junto com o nosso responsável por segurança, conhecer as funções, conhecer quais são os riscos da fábrica, maquinário, como que os funcionários ficam expostos a calor, a pó, a ruído. Isso a gente consegue fazer um programa mais assertivo. Você reduz, né, muitas vezes, exames que não são necessários, a gente acaba trazendo uma economia, né, de save para a organização, e você vai trabalhar aquilo que realmente é necessário. Né? Então a gente ganhou também em questões de custo. Né? Com esse trabalho a gente reduziu a quantidade de exames que não eram necessários, que a gente acabava fazendo porque não tinha essa interface, né, de todas as áreas, que é RH, segurança e medicina. Então veja aí como um ponto que foi bem assertivo para a nossa empresa. Um ponto também que eu trago para vocês que me chama muita atenção, que eu observo, né, nas empresas, é a questão de afastamento do trabalho e de readequação de função.
né? Principalmente readequação de função, né? Muitas vezes a gente acaba não acompanhando isso, né? Acaba readaptando o colaborador ali uma determinada função e a pessoa fica ali durante anos fazendo tratamento médico. Muitas vezes ela pode voltar, né, para sua atividade fim, mas por conta ali da dinâmica do dia a dia e só você tá olhando o cumprimento da legislação, não olhar essa área de forma estratégica, a gente acaba abandonando essas pessoas ali numa atividade readaptada, né? E eu acho que é imprescindível a gente acompanhar essa pessoa com frequência. Tem que ter um fluxo, né, com o médico do trabalho. Acho que não adianta você só mandar ali naquele momento para fazer a readequação e esquecer a pessoa. Acho que periodicamente você tem que ter uma agenda, né, para essa pessoa voltar no médico do trabalho, a gente fazer análise de evolução, né, porque a gente pressupõe que ela está fazendo um tratamento médico, então pode estar tendo uma melhoria, né? Então, esse é um ponto que eu ressalvo que as empresas costumam não fazer muito. Uma coisa importante também, que a gente começou a atuar, foi na questão de campanha de exame periódico, né, que também a gente volta na questão de legislação, né, por ser obrigatório. Mas o que a gente, como RH, está fazendo com o resultado, né, desses exames? Né? Então, simplesmente é só você pegar ali o ASO e colocar no prontuário do colaborador. E o que a gente começou a fazer nos últimos 3 anos é fazer uma reunião de trabalho com o médico, né, de mapeamento de tudo que apareceu ali na nossa campanha de periódicos e começar a atuar de forma individual, né, com cada colaborador. Então, a pessoa fez o exame, apareceu colesterol alto, um problema ali ergonômico, então a gente começou a atuar junto com o médico do trabalho, junto com essas pessoas, né? Isso a gente evita também aí futuros possíveis aí de adoecimento e afastamento do trabalho, né? Bem importante. Alguém quer complementar alguma coisa, por enquanto? Eu vou, o Anderson, eu vou chamar o Deodato também, mas muito bom. Pessoal, olha, o Anderson trouxe aí uma visão interessante de diferentes frentes que a empresa, né, onde ele atua, abordou. Isso já está gerando alguns questionamentos aqui no nosso chat. A gente quer convidar vocês para participar. E, Deodato, da tua experiência, o Daniel voltou, que legal. Deodato, da tua experiência, o que você tem visto por aí? Vamos falar na última empresa, na tua atual empresa, esse enfoque da medicina e segurança do trabalho, como o Anderson estava comentando. Olha, muito bom ponto que você coloca, Antônio Márcio, e até pegando um pouco o gancho do que o Anderson colocou, isso que ele relatou estava extremamente alinhado aí com as boas práticas, com as melhores práticas, né, que as empresas vêm perseguindo para obter boas ações nas suas atividades. Hoje, de uma maneira geral, seja pela pandemia, seja já mesmo antes disso, cada vez mais as empresas têm que fazer mais com menos, né? Então, ou seja, os recursos vão sendo cada vez mais escassos. E, certamente, as equipes, as atividades, também estão sobre a mesma decisão, vamos dizer, estratégica, sobre a mesma orientação, né, das organizações. Então, como conseguir reduzir custos, né? Muitas vezes numa atividade que já é extremamente enxuta, que já talvez não seja o core business, né? Não seja o coração da atividade da empresa. Então, isso é, sem dúvida, um desafio. E aí, pegando um pouco da fala do Anderson, e acho que depois o próprio Daniel vai poder complementar, nós temos boa parte das empresas bem-sucedidas que são consideradas até como referência, elas olham para essa questão da forma de um sistema de gestão. Ter um sistema de gestão e colocar integrar as atividades de saúde, de segurança, de meio ambiente, as demais atividades da empresa, né, chamando-se aí seu sistema de gestão integrado. Ou seja, você não tem tratativas individualizadas, particularizadas para cada atividade ou para cada área. Você pode ter
como o Anderson abordou bem, até ferramentas, né, específicas, você pode ter até atividades apropriadas, desenvolvidas, né, para cada uma dessas áreas. Então, as empresas que adotam um sistema de gestão integrada, elas conseguem ir nessa linha de fazer mais com menos. Por quê? Ela consegue focar muito mais os seus recursos, ela consegue destinar mais, concentrar suas energias nas atividades que precisam, né? Se eu preciso desenvolver uma campanha, né, como o Anderson colocou, eu vou começar por onde? Né? Vejo meu banco de dados, vejo meu levantamento de dados, seja através dos exames médicos, seja através do absenteísmo que ele colocou, seja através das ocorrências mais graves, ou dos desvios, né, que já estão, digamos, sinalizando, já estão potencializando, muitas vezes, algumas ocorrências que podem ocorrer, olham para situações de trajeto, olham para situações, às vezes, de determinadas particularidades de atividades na empresa, e isso chega, muitas vezes, até modificar os seus processos, chega, muitas vezes, até modificar rotinas de trabalho e tudo mais, graças a essa visão, né, de sistema de gestão integrado. Então, eu vejo isso é muito mais forte, muito mais comum nas empresas, às vezes, que às vezes até começam forçadas pelos seus clientes, os clientes valorizam, olha, gostaria que os meus fornecedores tivessem tais características empresariais, tais características de entrega, tais constância na entrega dos meus produtos, dos meus serviços, e aí a melhor forma de fazer isso é através de uma repetitividade, e o sistema de gestão serve para isso, né? A ideia não é burocratizar, como muitas vezes algumas pessoas olham, né, olham para um sistema de gestão como algo que engessa, pelo contrário, né, ele te otimiza onde você pode pôr foco, onde você pode pôr energia nas suas atividades. E nas áreas de saúde, segurança, né, meio ambiente entra aí também, né, medicina do trabalho, como foi a fala do Anderson, são extremamente bem-vindas, né? E, às vezes, algumas organizações já trazem isso das suas matrizes, né, de empresas, às vezes, internacionais, outras acabam, às vezes, percebendo isso aqui mesmo no Brasil, internamente, e são referências, às vezes, é ao contrário, algumas organizações não dão um enfoque muito forte para isso, às vezes ela tem um viés, às vezes, por exemplo, ambiental mais forte, ou um viés do lado social, e às vezes alguns desses segmentos ficam um pouco sem atividade. Então, às vezes, um exemplo de uma filial, né, de uma atividade muito bem desenvolvida, acaba, às vezes, servindo de referência para toda a organização, às vezes contaminando do ponto de vista positivo, né, irradiando para toda a cadeia. Então, aqueles fornecedores passam, digamos, se eu quiser continuar fornecendo para essa organização, eu preciso me enquadrar, né? Se eu quiser continuar, então, veja que isso são exemplos positivos e que começou, muitas vezes, com aquela visão daquele profissional naquela área, que começou em acreditar, né, querer mudar a cultura da organização como um todo, né, porque o Anderson falando lá dos exames médicos, né? Se você olhar isso de forma muito individualizada, tá certo? Cada pessoa tem ali um universo, né, para ser analisado, mas você consegue, sem dúvida, extrair ali, né, pontos comuns. Vou fazer um pareto de quais são os meus pontos mais críticos, né? Como é que eu posso atuar? Então, isso é extremamente bem-vindo, né? E eu diria que as empresas que não se olharem com essa visão, né, de futuro, com essa visão de adequação, sistematizar essas atividades, elas vão perder dinheiro, sem dúvida, né, vão perder oportunidades, né, de entregar produtos e, às vezes, até
comercialmente podem ficar desfavorecidas. Obrigado. Daniel, chegou a sua hora de falar de segurança do trabalho. Não cai não, hein? Mas vai ser a mesma pergunta ou vai mudar? Peraí, senão... É isso, brincando com o Daniel. Assim, na verdade, assim, estava tudo combinadinho, a Cristina falou, eu falei assim, não, peraí, vamos tirar todo mundo da zona do conforto aqui, vamos bagunçar o coreto. Agora é só ver, fica à vontade. Aí, Márcio, depois, como a gente combinou, não combinou pelo WhatsApp, aí depois você pode chamar a Cristina, porque ela tem 2 perguntas para o Anderson, fica à vontade depois, tá? E depois você chama o Lapa, pode deixar. É legal. Beleza. Bom, então desculpe aí, eu acho que devido à minha proximidade com o estádio do meu glorioso Corinthians, eu acho que a minha rede de internet está igual ao meu time. Está fracassando aqui, né? Mas vamos em frente. Eu achei interessante o ponto alguns pontos que foram tocados, e realmente, hoje, infelizmente, né, até é bom, acho que esclarecer isso para as pessoas que estão nos acompanhando, infelizmente, quando a gente fala de algumas coisas como empresas em World Class, em EHS, né, em segurança do trabalho, infelizmente, no nosso país, aí nós estamos falando de um percentual que, com toda certeza, não passa de 10% das empresas que atuam no país. Infelizmente, né? Das empresas que já têm uma cultura de segurança mais consolidada, uma gestão mais efetiva, caminhando realmente com World Class aí e HSE. Né? Então, eu vejo da seguinte forma, como a gente tem um Brasil muito grande e empresas de mais diversos tamanhos, né? Um papel muito importante que o Anderson colocou é a questão do assessment, né? Direcionar essa gestão que o Deodato falou e partir do assessment dos seus riscos, para que você não tente, em algum momento, gastar munição mais do que você precisa. E não só direcionar seus esforços, mas como, de fato, entender onde você precisa colocar a sua energia. E também a sua sinergia com as demais áreas. Ainda, infelizmente, existe uma carência dessa sinergia entre RH, segurança do trabalho, saúde ocupacional, meio ambiente. Então, isso, é claro, eu estou colocando em linhas gerais, né, nas empresas que são World Class, isso já acontece com mais frequência, inclusive grupos de trabalho para dirimir dúvidas, para tocar projetos específicos, né? Mas, de um modo geral, a gente ainda tem uma carência grande dessa sinergia e principalmente desse assessment bem feito, né? Para entender realmente, ter um bom diagnóstico do que você vai precisar tratar. E aí, claro, dar o remédio correto. Com certeza, acho que é um trabalho multiprofissional, né? Eu acho que a presença do médico e de segurança do trabalho para fazer esse assessment, esse mapeamento, eu vejo de forma imprescindível para a gente realmente mapear, né? Qual que é o real risco da sua empresa, né? Legal. Pessoal, eu vou passar a palavra para Cris Moraes, que está aqui com a gente. Cris, você fez 2 ponderações muito interessantes aqui no nosso espaço do chat, né? Você não quer verbalizar para o pessoal e escolha um deles ou todos, fica à vontade, tá bom? Eu queria, Anderson, que você nos desse uma ideia de qual foi a maior contribuição para o negócio a partir do momento que você implementou esse software de gestão. Tá. Acredito que o maior ganho, Cristina, que a gente teve foi em relação à questão de redução de trabalho operacional, né? E você ter os indicadores ali on time para a hora que você precisar, né? Então, muitas vezes a gente não sabia dizer qual que é o meu absenteísmo, quantos atestados que eu tive aquela semana. Você tem que ir lá no prontuário da pessoa, pegar os atestados físicos, ou você olhar ali no espelho de ponto, quem enfim, estava abonado porque estava com atestado. Então, você tem ali naquela correria, quando alguém te pede um indicador, você tem que sair correndo atrás, enfim, de um monte de papel, né? Que é algo que a gente precisa começar cada vez mais a excluir, né, das organizações, porque é algo que demanda muito tempo, né? E é desnecessário com toda a tecnologia que a gente tem. Então, a gente ganhou muito na questão de eficiência, né? Hoje a gente usa muito pouco esses indicadores, a gente podia usar muito mais,
né? Enfim, todo esse case que eu estou contando para vocês, ele ainda está sendo construído, né? Acho que a gente tem várias oportunidades, mas hoje com esse sistema, a gente consegue ter uma interface medicina do trabalho e segurança do trabalho com todo o mapa de risco que a gente tem de uma das plantas e a informação em tempo real, né? Então, eu consigo saber, por exemplo, é muito importante, né? Qual que é o meu setor fabril que tem o maior número de absenteísmo, o maior número de atestados, a causa desses atestados, então, qual que é meu setor fabril que tem o maior número de atestados com questões ortopédicas. Isso eu tenho mapeado e eu consigo extrair em tempo real, né? E aí, consequentemente, a gente consegue ter ações mais direcionadas para cada setor e cada colaborador específico. Cristina, aproveita a segunda questão. E eu queria saber o seguinte, você consegue já visualizar qual é o percentual de redução de despesa com assistência médica diante da implementação do software versus HR Analytics, que te ajudou aí a fazer a gestão da área? Esse é um trabalho desafiador, né, com a questão da assistência médica, porque a gente tem vários viés, né, para contabilizar, enfim, essa questão de redução. Né, o que a gente tem uma boa administradora de plano de saúde, né, que faz a administração dos nossos planos, e é uma administradora muito atuante, né, muito parceira. Então, com todas essas informações que hoje a gente tem de medicina, né, e a gente tem uma outra fábrica em Rio Claro, que está no interior de São Paulo, que a gente tem a figura do médico, né, do trabalho, lá a gente também tem esse mapeamento, né, dos riscos, enfim, do maior número de incidentes, enfim, de causas ocupacionais que a gente tem na planta. A gente consegue, com esses dados, né, junto com essa provedora de plano de saúde, fazer uma análise do que a gente está tendo, né, de atestado de afastamento versus o que a gente está usando de efetivo de assistência médica, né? Mas a gente tem N impactos em relação a isso, né? Porque a assistência médica é um fator muito crítico, porque você está ali reduzindo, né, fazendo um trabalho preventivo, só que de repente você tem um caso crônico que desanda totalmente o teu custo. Então é algo que é muito desafiador para a gente conseguir medir, né, em termos de redução. O que a gente consegue fazer, né, além da redução que acaba não estando muito ao nosso controle, né, principalmente com doenças crônicas, que acaba estourando, enfim, nossa sinistralidade, e agora nesse momento de pandemia não é diferente, né, a gente vai ter aí um rombo, enfim, de sinistralidade por conta da pandemia, mas o que a gente consegue fazer de mais assertivo são ações de qualidade de vida, né, para o nosso público, porque a gente consegue ver o que a gente está usando mais de assistência médica e direcionar ações. Então, a gente tem os indicadores da administradora, né? Então, vocês estão usando muito pronto-socorro, está usando muito hospitais, de repente, né, top de linha, está tendo muita consulta com especialista com uma frequência muito recorrente, né? Então, a gente começou a observar que tem colaboradores que passam com a mesma especialidade no mesmo mês, né, em clínicas, hospitais diferentes. Então, isso é um problema, né? A gente está entendendo que, é claro que as pessoas, quando precisam fazer algum procedimento, né, um pouco mais específico, elas vão buscar uma segunda, né, uma terceira opção. Só que quando você começa a olhar o teu indicador de plano de saúde, que a pessoa está indo 1, 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo mês em especialistas diferentes, clínicas e hospitais diferentes, você começa a perceber que você precisa trabalhar em relação àquilo, né? É uma orientação específica que as pessoas precisam. A questão do pronto-socorro para a gente é uma questão que a gente tem que atuar muito forte, né? As pessoas têm a cultura de qualquer sintoma correr no pronto-socorro, né? O pronto-socorro é muito caro, né,
em termos de custo de assistência médica. Então, a gente sempre está fazendo as campanhas de reeducação, né? Questões de check-up, você fazer exame preventivo, né? O que você está sentindo exatamente, antes, de repente, antes de procurar um especialista, você procurar um médico de família, ou até mesmo um médico do trabalho. Então, são pequenas ações que a gente consegue ter pequenas reduções, né? Mas eu acho que com essas pequenas ações a gente vai conseguindo fazer algumas transformações, né, no nosso custo efetivo. E a partir disso também a gente desmembra muitas ações para os nossos programas de qualidade de vida, né? A partir de tudo isso, a gente conseguiu implementar ações muito interessantes, né? O ano passado e a gente está fazendo agora durante a pandemia. A gente implementou um programa de ginástica laboral que foi baseado em todo esse mapeamento, né? A gente tem muito a cultura de vamos fazer ginástica laboral, né? Você pega um professor de educação física, uma empresa, e cria um cronograma com atividades físicas aleatórias, né? Que não é o foco, né? Qual que é o foco da tua empresa, né? O que está emergente ali, né? Então eu tenho um público que tem problema ortopédico, que tem hernia de disco, né? Que é sedentário. Então, quais são as ações de ginástica laboral que eu vou adaptar para esse público, né? De acordo com a necessidade da nossa organização. E acho que isso tem que estar muito alinhado, né? Porque senão acaba sendo mais uma ação de RH aí no achismo, né? Sem um indicador, sem uma evidência palpável, né? Isso Legal. é muito voltado também para a questão de questões de saúde mental, né? Então a gente tem com a questão da pandemia, a gente tem implementado aí várias palestras interessantes para trabalhar a questão da prevenção de saúde mental, e a ideia não é só orientar, mas trazer ferramentas para as pessoas também. Então, a gente está fazendo palestra que traz técnica de relaxamento, meditação. Uma das coisas que ajudou muito nesse período que está ajudando, né, porque a gente continua na pandemia, é a questão da telemedicina, né, tanto a telemedicina do nosso provedor de medicina do trabalho e assistência médica foi algo que, assim, durante o pico da pandemia, foi imprescindível para a gente ter uma agilidade no atendimento e até reduzir a exposição das pessoas. Foi algo que as operadoras de saúde implementaram que para a gente surtiu um efeito muito positivo, né? Tivemos que fazer o home office emergencial, né? Estamos aí quase completando 6 meses. Isso traz para a gente também a questão muito forte de olhar para a ergonomia, né? Que era algo que era um dos principais fatores aí, né, Daniel e Deodato, de afastamento do trabalho, né, há muitos anos. Depois viram as questões de saúde mental, mas a gente já tem aí uma sinalização que é algo que vai voltar muito forte, já está sendo muito discutido. Essa questão de ergonomia, nos próximos anos a gente vai voltar a ter um impacto bem significativo, e além da questão da saúde mental, né, dos transtornos psicológicos, psiquiátricos, né, que os mais comuns é a depressão, ansiedade, estresse, né, os transtornos bipolares, síndrome de burnout, e tudo isso são doenças que a gente tem oportunidade de criar ações preventivas, né? Eu costumo dizer que, principalmente a questão tanto de ergonomia, mas também muito da saúde mental, é algo que a gente consegue ter ações de prevenção. Tanto tem N técnicas hoje, né? Tanto a questão de terapia, técnica de relaxamento, meditação, yoga, né? Tem N ferramentas que a gente pode implementar no nosso dia a dia para trabalhar a prevenção. Né? Porque uma vez esse transtorno psicológico já instalado, aí para tratar isso é muito mais difícil, né? Pode aí ocorrer até um afastamento aí por tempo de um longo período. Muitas vezes irreversível, né? A questão da saúde mental é algo que as empresas não discutem muito, né? Acho que as grandes organizações estão começando a discutir mais sobre isso, mas acho que é algo muito sério, que a gente tem que falar, tem que discutir, tem que criar comitê dentro das empresas, porque é algo que está aumentando cada vez mais no nosso país, né? A gente é o
A gente tem o maior índice, né, de depressão na América Latina toda, né? Então isso é muito grave, né? E a gente precisa olhar para isso de uma forma séria e de uma forma estratégica. E aí acho que a gente sai da questão da legislação e olhar mesmo para a estratégia mesmo organizacional, né? A gente está perdendo os nossos profissionais, eles acabam ficando como passivos também nas organizações, então é algo muito sério que a gente precisa conversar mais sobre isso, né? Anderson, O e isso... Anderson é tímido, né, Márcio? Imagina se ele não Falou que ele era fosse. tímido. E Anderson, só complementando aqui. Desculpa. Anderson, só complementando, e isso está ocorrendo em todos os níveis hierárquicos, que é um diferencialzinho, um agravante dessa situação. Eu vou mudar um pouquinho a dinâmica, eu vou chamar o José Carlos Lapa, ele tem uma colocação muito interessante com relação à regulamentação que nós temos, né? Então, Anderson, Lapa, nós vamos fazer um bate-bola diferente. Você vai endereçar para o Deodato e eu vou pedir para o Daniel complementando. Pode ser? Pode ser. Por favor, dizer que Lapa. fica aberto para qualquer um deles manifestarem aí. Na verdade, eu queria só fazer um parênteses, né? Eu estou ouvindo bastante o Anderson falar. Eu estou recordando muito da minha fase, que eu trabalhei numa empresa que era metalurgia, mineração, álcool, alumínio. Eu trabalhei durante 22 anos lá. E essa preocupação, né, com a parte de segurança do trabalhador, né, a parte de saúde e segurança do trabalhador era impressionante, era cultural, né. Aí fui para o mercado, fui para a área de serviços, então estou na área de TI, de serviços, consultoria, a partir de então fazem 10 anos. E eu tenho visto algumas coisas muito interessantes. Essa questão de doença, vamos dizer assim, de estresse, né, que causada muito pelo estresse, e que estão psicossomáticas, né, que estão vindo com muita frequência. Eu tenho visto muito no mercado financeiro e no mercado em empresas de transporte coletivo. Impressionantemente. A gente conhece fomos numa empresa que é um cliente nosso de grande empresa, acho que eles tinham 10 mil funcionários de transporte coletivo, 1.200 afastados, e acho que quase 80% por problema psicossomático. Mas vamos lá, esses são pontos que a gente tem que se preocupar de uma forma geral. Eu vou reformular e vou falar um pouquinho sobre a minha pergunta está voltada justamente por a gente tem aí vindo e-social, puxando questões de saúde e segurança do trabalhador, a gente tem simplificação, desburocratização, as NRs aí, 30 sei lá, 40 NRs, eu não sei nem quantas a gente já tem, mas que complicam a vida de vocês, que eu não trabalho diretamente, mas eu sei que complica a vida de vocês para cumprir, enquanto que poderiam estar aplicando em projetos, em programas específicos para resolver esse problema. Quer dizer, primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte: isso está resolvendo? Vai ajudar? E a segunda é a seguinte: isso em relação, isso que eu estou falando tudo, quer dizer, em relação às empresas que mais necessitam, que não é a empresa que o Anderson trabalha, nem a Alcoa que eu trabalhei. A gente tem, basicamente, hoje, o PIB do Brasil está em cima de praticamente das pequenas e micro e médias empresas, né? Pequenas e micros, mas nas médias também. Então, só para ter ideia, a gente tem lá 13 mil empresas foram consideradas lá pelo E-Social como empresas grandes, faturamento acima de 70 milhões lá, 75 milhões, são 13 mil. Nós temos 4,5 milhões de empresas. 13 mil estão nesse grupo da empresa que eu trabalhei, que o Anderson trabalha, que o Deodato trabalhou em muitas, vocês também. Mas a grande maioria, 1 milhão de empresas, estão no grupo das empresas teoricamente médias. E 4,5 milhões nas pequenas e microempresas. Como é que está sendo tratado? Como é que a gente consegue resolver um problema de saúde e segurança do nosso trabalhador? Não só do nosso trabalhador da nossa empresa, do nosso país. Eu sei que é cultural, a gente tem um problema cultural, mas como que isso que está sendo feito, ou que pode ser feito, que pode realmente ou não ajudar isso?
como que as empresas podem mudar? Como vocês veem isso? É um olhar um pouco mais amplo, mas eu queria trazer um pouquinho isso aqui para o nosso debate, tá? Obrigado. Olá, até porque isso tem um custo danado para a nossa previdência social, né? Então, por favor, Deodato e Daniel. Bom, eu não sei se eu tenho condições de falar com tanta propriedade, né, sobre toda essa gama de empresas, mas eu posso falar um pouco, acho que da forma como eu vejo. Eu acho que primeiro que nós não temos culturalmente, né, quando a gente fala de saúde mesmo, né, nós estamos no momento que a gente está discutindo lavar a mão ou não, certo? Então, boa parte do que a gente está passando aí passa por, digamos, noções básicas aí de higiene, né, e que as pessoas ainda resistem, né, ou resistiam até pouco tempo. Então, esse é o nosso ambiente, esse é o nosso, né? E boa parte das empresas, onde o Lapa comentou, se enquadram nessa categoria, pegam profissionais muitas vezes despreparados, né? Profissionais aí, estou precisando de mais um trabalhador, então a qualificação é praticamente às vezes nula, né? Nós não tivemos origem, né, nas escolas, né, esse tema de prevenção de acidentes, esse tema de cuidar da saúde, esse talvez comece a ter, digamos, uma ênfase maior, mas então, estruturalmente, nós não temos isso tratado. E aí, quando esse funcionário, né, essa pessoa se torna adulto, vai para o mercado de trabalho, ele começa a ter esse choque, né, de cultura, com algo que ele tinha lá fora e com algo que as empresas, uma parte das empresas, obrigam a fazer, alguns não se adaptam, alguns acabam não sendo, ficando estruturados e adequados a essa realidade, outros conseguem trabalhar nas empresas e acabam essas empresas não tendo, digamos, nenhum tipo de aculturalmente, não traz nenhum plus, né, nessa matéria. Então aí vem o legislador, né, que acaba muitas vezes trazendo, né, meio a fórceps, né, de forma mais rígida, né, algo que precisa mudar. Então isso é um pouco o que nós estamos vivendo. E a minha visão, se vai continuar ou não, o quanto vai prosperar, o quanto vai ser, digamos, flexibilizado ainda nessa matéria, não sabemos, né? Mas eu vejo no sentido de disciplinar melhor o trabalho, de trabalhar melhor as informações das empresas, sobretudo independente do porte da empresa, né? E aí todas tendo que informar, pode trazer uma questão de justiça social melhor, pode trazer uma questão de justiça fiscal, né, melhor para as empresas. Então, eu vejo como algo positivo, né? Por mais, às vezes, que uma parte aí da população tente, às vezes, ludibriar, tente, muitas vezes, não usar de forma correta, né? Como é que eu vou fazer para não cumprir corretamente aquilo, para desviar da lei, né? Então, sempre há esse tipo, então tá um pouco enraizado isso na cultura. Mas, de uma maneira geral, eu vejo como uma necessidade, por conta desse contexto todo, né? O legislador entra aí exatamente para tentar corrigir, porque há muitos anos atrás, nós tínhamos, eu não sei quanto está hoje, talvez o Lapa tenha essa informação melhor, mas a gente tinha boa parte do nosso PIB comprometido só para saldar, né, os nossos enfermos, né, sejam de ordem trabalhista, sejam de enfermo de ordem geral, aqueles que se acidentam, né, na sua atividade laboral. Então, é algo que estava ficando uma bola de neve cada vez maior. Então, entra aí o legislador exatamente tentando
disciplinar melhor isso, de conhecer melhor isso e tratar isso de forma correta. Então, quero eu acreditar, né, que isso viria ou vem para melhorar, mesmo que às vezes possa sofrer modificações, mesmo que às vezes possa não ser aproveitado, né, na plenitude, né, do que aquilo que foi previsto na lei, mas mesmo assim acho que é uma iniciativa, é uma boa iniciativa e vai trazer mais transparência, porque como é que o governo vai, né, os nossos legisladores, os nossos dirigentes federais, não é isso? Vão praticar políticas sociais, vão propor, se nós não temos uma base de dados consolidada, né, totalmente firmes, né, que nos permita trabalhar melhor com essas informações. Então, acho que isso, o e-social tem esse caráter, digamos, muito mais restritivo, e acredito que tende a ser, posteriormente, até educativo também. E gostaria de ouvir um pouco o que o Daniel acha sobre esse assunto aí, Daniel. Ô, Daniel, aproveitando depois, já tem gente te marcando aqui. A Monique Garcia também, ela quer saber sobre a qualificação técnica dos profissionais de segurança e medicina do trabalho. Tem influenciado no status que o Brasil está em relação à SST? Depois, se você quiser responder, já emenda, tá? Tá, ok. Bom, primeiro com relação ao social, eu concordo com o que o Deodato falou, principalmente no tocante a ter uma boa base de dados para que no futuro a gente consiga direcionar mesmo esses esforços. Agora, com relação à legislação, nós temos uma legislação bastante ingrata, né? A gente pensou muito no ótimo e a gente não faz o bom, né? Então, nós temos hoje a mesma legislação que se aplica a uma multinacional, como a que eu tive a oportunidade já de conduzir como coordenador de área de HS, onde eu tinha R$2 milhões por ano para investir em segurança, só com despesas de segurança e meio ambiente, mais R$1 milhão de investimento. E é a mesma legislação para o pobre do empresário que tem 4 funcionários, né, que está lá em Cabrobró do Norte, num sufoco danado para pagar sua folha de pagamento. Então, essa legislação é muito ingrata desse ponto de vista. A gente precisa realmente pensar em desburocratizar. Eu estou assim, muito contente com a iniciativa do governo federal, no sentido de realmente falar, olha, a gente acorda, né, estamos sonhando com o ótimo, vamos voltar para o bom, vamos fazer o bom, depois a gente pensa em ir lá para o ótimo, né, pelo menos quando um percentual maior dessas empresas que o LAPA citou atingirem um nível bom de EHS, pelo menos fazerem uma boa gestão dos seus riscos, né, entenderem bem os seus riscos, a gente vai para o ótimo. Nesse aspecto, as empresas onde nós sempre atuamos, não vai mudar nada. Não vai mudar nada porque os nossos guidelines e os nossos standards estão anos-luz na frente, né? Então, para a gente, não vai mudar nada, o nosso sistema de gestão vai ser o mesmo, muito pelo contrário. Talvez, com os softwares e toda a tecnologia que está vindo, a gente passe a ter até alguma facilidade para fazer essa gestão, talvez até a gente consiga otimizar mais nossos recursos, eu acredito bastante nisso. E acho que o governo deve ir muito nessa linha mesmo, porque no passado o que se pensou? Nós não vamos mais fiscalizar as empresas. Há mais de 12 anos a gente não sequer tem bons concursos para fiscais, né? Então, o que os governos anteriores optaram? Nós vamos deixar, e à medida que os seus riscos aumentam, que você reporta mais doenças e acidentes, nós vamos sobretaxar os seus impostos. Essa vai ser o gatilho para nós fiscalizarmos as suas empresas e para ver se vocês estão cumprindo isso. E não se investiu nada, absolutamente nada em fiscalização, né? Nesses anos todos. Eu cheguei a conversar com o secretário nacional de fiscalização, ele falou, olha, há anos que eu não tenho concurso, eu tenho um monte de agente fiscal se aposentando, os que entraram estão completamente desfocados, têm formação em outras áreas, nunca atuaram na área de segurança, saúde e meio ambiente. Então, imaginem como isso está, né? Então, vamos voltar para o bom,
vamos dar esse alinhamento, eu acho que hoje as empresas grandes têm um papel importantíssimo nesse contexto, porque elas, ao buscarem parceiros de médio porte ou de pequeno porte, elas conduzem os seus guidelines e os seus standards para esses parceiros e exigem que eles façam a implementação desses guidelines e dê realmente um upgrade aí em toda a sua gestão. E eu acho que nessa toada a gente pode ter bons frutos lá na frente. Mas ainda acho que deveríamos pensar em legislações mais regionais ou talvez legislações mais voltadas aos riscos potenciais de cada segmento. Eu acho que nós já temos condições de pensar nisso, né? Hoje nós temos NRs segmentadas, mas ainda visando lá o excelente, né? E só para exemplificar, nós temos uma NR12, que é uma norma, do ponto de vista técnico, fantástica, só que é inexequível, né? Hoje você tem um parque industrial, você precisa de 4 milhões de reais para adequar o seu parque industrial. Quer dizer, isso é insano, né? Isso é insano. Você hoje importa uma máquina, por exemplo, da Comunidade Europeia e corre o risco dessa máquina não poder entrar no país porque ela não atende o NR12. Ela é aceita em toda a Europa, né? E de repente não é aceita aqui. Então a gente precisa realmente parar e repensar essas questões, desburocratizar bastante, né? Com relação ao social, só queria terminar. Eu não acredito que ele vá seguir nesse modelo, tá? O governo já deu uma demonstração muito clara de que ele não quer pôr rédea nem empresário, ele não quer saber de detalhes da vida de empresário. Eu acho que ele vai pegar um viés agora, pelo que eu tenho acompanhado, mais no sentido de estatísticas mesmo, né? Talvez a transformação seja mais nessa linha. Muito bom. Monique, eu espero que o pessoal tenha aí respondido. Eu gostei muito dessa dinâmica de pontuação, né? Lapa, você também satisfeito aí com a tua resposta? Mas eu posso falar da Monique rapidinho? Deve. Tá. Deve. Bom, Monique, assim, infelizmente, né, a formação na área de segurança do trabalho, ela está contaminada também por todo o processo educacional que o país está vivendo, né? Ela não foge disso. O processo educacional está bastante conturbado, né? Como docente na área aí há 12 anos, eu posso falar bem disso. Nós estamos, ao mesmo tempo, buscando novas tecnologias, novas metodologias para formar esses profissionais na área de segurança do trabalho e de saúde, né? É verdade, essas metodologias novas existem, mas, ao mesmo tempo, a gente está mudando, e, infelizmente, eu vejo isso em grandes instituições, onde o aluno ele é cliente. Ele não é mais aluno, ele é cliente. E, como cliente, ele, muitas vezes, só é olhado para esse aluno como se ele tivesse desejos, né, e poucas obrigações, né? Ele tem muita razão e pouca obrigação. Isso é uma posição bem particular, né? Eu respondo por isso. Não vejo assim dessa forma. Eu acho que o aluno precisa ser fortemente instigado, né? E ele precisa, sim, ele é responsável pela sua formação, no sentido de que ele precisa colocar energia nisso, né? Eu não posso dar tudo tão pronto desse jeito, porque a gente tem formado profissionais muito rasos, né? Que não conseguem ir no cerne das questões, não conseguem, muitas vezes, se posicionar no mercado, né? Colocar as suas posições, né? Então, isso me preocupa um pouco, me preocupa em relação à área de segurança do trabalho, né? Essa coisa tudo pronta, tudo embaladinha, e as pessoas estão deixando de pensar. Isso me preocupa um pouco, né? Então, infelizmente, a formação de segurança do trabalho está a reboque de tudo isso. Eu espero que ocorra realmente uma mudança. Uma outra coisa que me preocupa bastante, eu vi isso na pós-graduação, quando eu ministrei algumas aulas. Infelizmente, no Brasil, eu não sei porquê, nunca me debrucei para entender, mas existe um afastamento absurdo das universidades em relação às indústrias e às empresas.
Eu não vi isso no Canadá, eu não vi isso nos Estados Unidos, muito pelo contrário, eu vi uma proximidade muito grande e acredito piamente de que isso é extremamente importante, porque se a universidade forma alguém, quem vai ter essa mão de obra é a empresa. Então não faz nenhum sentido esse distanciamento absurdo, no meu ponto de vista. Né? Nós deveríamos ter, talvez, até políticas públicas e também as próprias universidades buscarem parcerias mais fortes com as empresas, colocarem projetos dentro das empresas, disponibilizarem alunos para executarem projetos dentro das empresas. Isso pode dar resultado muito bom, né? Rapidinho eu quero contar um caso que aconteceu, eu vou falar o nome da empresa, que não tem nenhum problema, a Eli Lilly, do Brasil, que é uma das grandes farmacêuticas americanas. Nós tivemos a oportunidade, na época, de receber 2 universitários para fazer um programa de lockout tagout, que é bloqueio de energias perigosas. E eles fizeram esse trabalho para a gente, como um trabalho da universidade, vinculado à universidade, né, um trabalho gratuito. E, bom, o tempo passou, hoje eles são referências no mercado do lockout tagout. É nisso que eu acredito. Maravilha. Se me permite um comentário, se me permite um comentário, até emendando um pouco com o que o Daniel comentou, eu tive também experiência em dar aulas para médico do trabalho na Unicamp, engenheiro de seguranças, técnico de segurança, e vejo também com bastante preocupação, né? E confirmo um pouco isso que o Daniel comentou. Muitos estão lá preocupados em buscar o canudo, né, de concluir o curso, e efetivamente isso traz reflexo depois, né? Essa mão de obra é a mão de obra que vai estar aí no mercado. E o que eu vejo depois é aquelas organizações, né, que a gente comentou lá no começo, que levam a sério, que tem já tradição, né, que colocam isso como prioridade, elas acabam formando esses profissionais, né, os profissionais que melhor se adaptam, que acabam entendendo, né, da atividade, acabam depois sendo referência, acabam se desenvolvendo, aí sim tomam iniciativa, vão atrás, pesquisam, estudam, usam o seu tempo vago, o seu período de férias, por exemplo, para fazer uma especialização lá fora, para fazer uma atividade complementar, né, e aí sim acabam desenvolvendo. Então a gente tem profissionais, infelizmente, acomodados, né, e outros profissionais, sim, que acabam sendo referência no mercado, acabam muitas vezes com aquele empurrão inicial, né, que acabam recebendo, se desenvolvendo, gostando, atuando e sendo aí referência para outros profissionais aí. Obrigado. Muito bom. Fazer um complemento. Queria fazer um complemento da fala do Daniel e do Deodato, em relação a essa questão da capacitação. Um dos subsistemas que eu sou responsável também pela atração e seleção de pessoas, né? E realmente eu vejo como cada dia um desafio, né? Então essa questão da formação realmente ela está bem aquém, a vontade, né, também das pessoas em ter uma formação de qualidade, né, em buscar conhecimento, de agarrar a oportunidade de realmente querer aprender, é algo que eu vejo e que, para mim, como RH, como área de seleção, né, que eu tenho aí o objetivo de trazer aí os melhores profissionais para dentro da organização, tem sido cada vez realmente mais desafiador. Não só em segurança do trabalho, mas em geral. Antônio, eu vou falar uma coisa que vocês de RH não vão gostar muito, mas olha, eu ouvi muito nesses 12 anos assim, ó. Manda ele para o mercado seleciona. Nossa, isso me dava uma angústia tão profunda. Eu acho extremamente injusto dizer que a empresa, com tudo que ela precisa fazer, ela tem que dedicar seu tempo, né? O mercado seleciona, não tem problema. Manda para frente. Ô, Daniel, eu vou pegar um gancho nessa colocação que você está fazendo, que eu quero chamar agora a Fernanda Garcia. A Fernanda vai ser nossa palestrante no nosso próximo encontro da Arena Lumen. Ela vai falar sobre a síndrome de burnout. E
esse ponto, esse ganchinho que você deixou agora, Daniel, deixa que o mercado seleciona, eu queria chamar a Fernanda. Boa noite, Fernanda. Qual a tua visão? A Fernanda é head de recursos humanos, e eu queria que ela fizesse algum comentário, se ela concorda com essa visão da nossa situação do nosso país, e pode perguntar para os nossos palestrantes. Hoje é sua vez de perguntar. Oi, gente, boa noite. Desculpa, eu estou sem câmera. Antes de mais nada, desculpa, eu não gosto de falar sem câmera, mas eu já sei. Eu acho que a gente está numa situação delicada, complexa, né? E agora chega a nossa hora de tentar achar saídas e soluções criativas aí em cima de todos os aspectos, né? Faz muito sentido o que foi falado aqui para mim. E, enfim, eu acho que é sempre muito rica essa troca, né? E é complexo mesmo. Eu acho que a gente está numa situação bastante complexa. Para um país, viu, Fernanda? Eu estava vendo agora há pouco, enquanto o pessoal estava comentando, para um país que ocupa a triste quarta posição mundial em acidentes de trabalho. Oscila, mas a gente está sempre lá no pódio. E é um pódio que a gente não gostaria de estar ocupando. Pelo custo que isso tem, não só o custo financeiro para a União, mas o custo para a organização, o custo para a empresa. Fernanda, você acha que as empresas... É uma situação super complicada, é o custo para todo mundo, né? Para todo mundo, é. Você acha que o que faltaria? O que você acha que as empresas, o gestor de recursos humanos precisaria estar... a gente falou aqui, né? Será que lá no organograma esse quadradinho ele está no lugar certo, está sendo valorizado? Você acha que o... Não, eu não vejo valorizado em todas as empresas, tá? Eu acho que ele poderia ser melhor valorizado, esse quadradinho do organograma, né? Eu acho que é uma função muito importante nas empresas, que poderia ter, inclusive, uma atuação um pouco mais forte do que tem hoje. Em algumas empresas esse quadradinho funciona bem, mas algumas empresas cumprem legislação, né? Principalmente quando elas não são da área de indústria e indústria alimentícia, enfim, indústria como um todo, eu acho que ainda tem uma força maior na área, mas algumas empresas pelas quais eu passei, eu não via a devida importância. Eu acho Entendi. que a gente precisa dar importância porque, assim, o acidente de trabalho, na verdade, ele gera uma série de implicações para a empresa e de custo que são muito facilmente evitadas, né? E eu acho que agora, pensando na realidade de pandemia, Covid, as empresas, algumas já voltaram, outras ainda estão se preparando para voltar, as empresas começaram a ter um olhar um pouco mais amplo sobre essa área, o que me deixa muito feliz, porque é uma área muito importante, assim. E não por nada, mas também é uma área onde minha família, eu vi meu pai crescendo e trabalhando nessa área, então tem um carinho especial aí. Ah, que legal, que legal. Olha, gente, com relação, né, eu vou passar a palavra para o Paulo, mas antes eu vou compartilhar um exemplo, alguma coisa que o Lapa comentou antes, né? Normalmente as empresas de fora, multinacionais, ou empresas de grande porte, elas têm essa visão, né? Eu lembro que eu uma vez fiquei positivamente surpreso visitando uma empresa na Costa Rica e coincidiu de ser o horário de almoço, o intervalo de almoço. Era um módulo, tinha a parte fabril, mas era a parte administrativa. E nós encontramos, lá tem muito terremoto, então os prédios são de 3, 4 andares no máximo. E nós encontramos os diretores, estava o CEO, a CFO, a controller, a diretora de recursos humanos, na escada. E aquilo me chamou a atenção, né? Eles posicionados ali no intervalo, aquele fluxo. E depois eu perguntei, né, isoladamente, o que era aquilo. Eles estavam dizendo que eles tinham um alto índice de pessoas que torciam o pé naquela ida ou na volta do almoço, na pressa de subir a escada, não esperavam o elevador. E também quedas com notebooks, carregando o notebook, às vezes ele é aberto, e aí atrapalhava a visão. E eles iam liderar pelo exemplo. Então eles davam exemplo de ficar lá e orientavam. Inclusive, né, Daniel, o sentido da escada, lado direito é a mão, né, sabe, mão de trânsito, e eles estavam lá para dar esse exemplo. Então, legal, Fernanda, obrigado aí pela colocação, e aquilo para eles era natural, era o básico, ninguém estava fazendo nada além, sabe assim,
Aquilo me chamou muito a atenção, gravou muito para mim aquele exemplo dos altos executivos, estando lá no meio dos seus colaboradores para dar o exemplo. Paulo Tonhato. Eu queria chamar agora o Luiz Felipe Dipp. Está liberado aí, Luiz? Eu queria que você fizesse uma provocação para o Anderson Mazzieri. Pode isso? Isso não é risco de trabalho? Pode. Não sei, estou imitando a Regina do Righello. Nos ensaios ele não falou nada disso, viu? Que ensaio? Eu não participei, eu não estou sem culpa. Na simulação, né, Daniel? Na simulação, né? Ele não sabe o que fazer. Tudo bem, vamos chamar outro. O Luiz está... Enquanto você chama outro, né? Outra coisa a gente vê nesses... Eu trabalhei numa empresa que era conjunto de escritórios com shopping na parte de baixo. E tinha as simulações de abandono, né? Os exercícios de abandono. O que acontecia? O que o pessoal... Eu era presidente da CIPA, o que acontecia? Cada vez tinha menos gente participando, porque aquilo para eles era um saco, né? Aquilo era uma perda de tempo. E se a gente soubesse que muitas estatísticas dizem, né, que na hora do pânico, na hora do evento real, é importantíssimo você ter algumas regras a serem seguidas. E o pessoal descia mais cedo, então quando tinha simulação de incêndio, a área de café lá do shopping lotava, porque o pessoal descia mais cedo de elevador para fugir, né, para não dar o exemplo. E aí nós começamos a anotar, empresa por empresa, e ia lá e notificava, e pedia para que eles assegurassem a participação dos colaboradores. Vai, Paulo Tonhato. Eu vou chamar o Michael. Tudo bem, Michael? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Está me ouvindo bem? Boa noite. Direciona uma pergunta das boas para o Anderson Mazzieri, por favor. Não, na verdade, várias perguntas que eu estava pensando já foram feitas, mas eu vou fazer 2 comentários, se depois alguém quiser fazer alguma coisa em cima disso. Hoje eu fui almoçar com um parceiro, olha que interessante o assunto, né? Fui almoçar com um parceiro hoje de negócio, né? E aí depois, na hora, eles me convidaram, vamos almoçar e tal, beleza. A gente foi almoçar, aí fomos pegamos uma ruazinha atrás do prédio e passamos numa rua onde tinha vários prédios residenciais e uma menina no 3º andar limpando a janela do lado de fora, né? Pelo lado de fora, sem proteção nenhuma. Porque assim, o que acontece? Tinha a janela e tinha um vão, assim, aliás, uma parte que tinha uns vasos de flores, então ela estava com um pé dentro e um pé fora em cima desses vasos, limpando a janela. E todo mundo olhou porque chamou muita atenção, e todas as pessoas ali são de RH, né? Algumas são de RH mesmo, outras são de soluções de RH, mas todo mundo chamou muita atenção, né? Então, eu acho que a segurança ela parte desde orientação a pessoas que trabalham nas suas casas, né? Limpando as suas casas, dando manutenção, e para grandes empresas. Eu acho que em todo momento isso tem que acontecer. Mas o meu comentário também eu trabalhei durante muito tempo implementando soluções de RH, e dentre elas soluções de medicina e segurança. E eu trabalhei muito em indústria no Sul, dava muita consultoria de implementação de soluções lá no Sul. E o que me chamava a atenção, que hoje eu não vou mais nessas empresas, eu não sei se ainda acontece muito, era assim, a área de medicina e segurança sempre era uma área muito afastada do departamento pessoal, ficava lá num galpão, não existia muita comunicação, então às vezes acontecia alguma coisa e o DP ficava sabendo só depois, então não existia aquela integração entre medicina, segurança, RH e DP, sempre era algo muito separado. Hoje vocês acham que isso mudou? Mudou ou ainda continua, de certa forma, acontecendo isso? Essa pergunta é aberta, tá? Quem quiser responder, fica à vontade. Se me permite, eu faço um comentário inicial, aí depois o Anderson e o Daniel me ajudem aí na resposta, né? Primeiro que eu queria, pegando até o gancho do que foi falado, da própria Fernanda, do Michael, eu concordo, sim, que a gente não é outro funcionário, aquele que vem trabalhar dentro das empresas e o que fica lá fora.
né? Então, o comportamento não é algo, é algo que, às vezes, ele se trai, né, no comportamento e acaba agindo naturalmente, ou seja, sem cultura, de forma como ele está acostumado, né? Por quê? Nós até comentamos um pouco isso antes, né? Não foi aculturado desde pequeno, não teve exemplos, né? Então, isso é algo estranho, não é algo normal. Então, por isso que muitas empresas, às vezes, adotam trabalhar sobre o comportamento. Como é que anda o comportamento das pessoas? Então, há muitos programas de observação exatamente sobre o comportamento. E aí tem um mundo, né, de coisas para atuar, né, nesse sentido. Um dos exemplos mais recentes que eu pude ver é uma palavra em japonês, né, que se chama shizakanko, ou seja, que é o apontar e falar. Isso é um programa desenvolvido nas empresas japonesas, começou na Toyota, onde as pessoas, até para disciplinar um pouco o seu comportamento, elas se concentravam, focavam e falavam: vou atravessar a linha do trem, tá certo? E aqui eu vou primeiro falar, paro, olho para a esquerda, olho para a direita, não vem trem, atravesso. Então, algo assim um pouco difícil, fora da realidade, mas que para o japonês é natural. E eu, se me permite um exemplo que eu tive em Varsóvia, isso eu vivenciei quando eu fui ver uma obra da empresa que eu atuava, em Varsóvia, né, na construção de uma estação de metrô que estava lá, Gdansk, alguma coisa, e só tinha uma placa lá, Uwaga Pociąg, em polonês é cuidado com o trem, né? E era um trem de alta velocidade que passava ali, acho que uma centena de vezes por dia, e um pedaço da obra de um lado do trilho e o outro do outro. E as pessoas passando, para lá e para cá, para lá e para cá, né? E aí eu estava visitando a obra, estava num trabalho de integração lá com eles, e aí eu falei para eles: vocês não adotam nenhuma medida aqui, então, para vocês verem que o problema não é só aqui no Brasil, né? Vocês não adotam nada, não, aqui a gente tem o Vaga Pociąg aqui, né, a nossa plaquinha lá, pequenininha lá, e coisa. Eu falei: poxa vida, mas será que não corre o risco de ter acidente, de ter alguma coisa? O pessoal procura tomar cuidado, e assim vai, né? Eu falei assim: olha, eu e o gerente do país, né, que estava lá, da empresa que estava visitando a obra, falou assim: olha, nós vamos voltar aqui a semana que vem, e veja se vocês conseguem pôr alguma ação de melhoria, né? Se vocês quiserem, a gente até deu algumas sugestões. Aí, quando voltamos, eles puseram um sujeito com um apito, né? E ele ficava apitando para lá e para cá, né? Todo aquele que tentava atravessar a linha do trem, ele ficava apitando. E você imagina a obra numa extensão de mais ou menos uns 100 metros, as pessoas, né? Tinha, acho que 300, 400 pessoas trabalhando, e hora ia buscar material de um lado, hora ia levar do outro, e os trens passando, e o sujeito lá com o apito, né? Então, não funcionou também de jeito nenhum. E aí, de novo, conversando, até que na semana seguinte, quando nós voltamos, eles fizeram uma solução mais definitiva, né? Fizeram uma passagem subterrânea e não mais cruzavam a linha do trem. Então, eu estou contando esse exemplo, desculpa até se me alonguei um pouco, mas para vocês verem que esse problema é geral, não? A cultura não é específica aqui só do Brasil. Então, esse exemplo que o Michael falou aí da pessoa que estava lá limpando a vidraça, né? E eles puderam checar isso na hora do almoço, e pelo jeito o anjo da guarda não estava almoçando, né? Porque senão ia ter um problema ali, né? Ia ser mais um aí para as estatísticas aí de acidentes aí em geral. Então, isso acontece muito ainda nas empresas, né? A gente vê, mas por quê? A gente tem as pessoas exatamente, não são muitas vezes educadas, não são exatamente culturadas a isso. Às vezes a gente investe pouco nessa área.
gente vai trabalhando muito mais de forma reativa do que proativa, preventivamente. Então, quando a gente age dessa forma, por isso que aquela fala do Anderson no começo, trabalhar, né, sobre sistema de gestão é importante, porque a gente começa a ter sinais, a gente começa a ter alarmes de nível baixo, né, situações onde nos permite fazer ações proativas, preventivas, que nos ajudam exatamente a começar a definir para onde eu vou, o que eu devo fazer, que tipo de ação, né? Devo atuar mais sobre o comportamento das pessoas, não no sentido de robotizar, mas no sentido de mostrar diferentes saídas. Então, a gente consegue ver nas empresas, desde o X-Acanco, que eu vi recentemente, uma empresa de logística ferroviária, aqui no Brasil, né? Até exemplos desses aonde um dos líderes falou para mim que ele mudou depois que ele teve um acidente fatal. Então, veja, a gente não pode ter teste destrutivo. Vamos esperar morrer quantos, né, para que a gente possa mudar o comportamento. Obrigado. A Fernanda queria fazer uma perguntinha agora. Fernanda, escolha. Você quer o Daniel, você quer o Anderson? Fica a seu critério. Então, eu gostaria, na verdade, de entender com vocês, assim, não sei se já foi falado isso, infelizmente eu não pude pegar desde o comecinho aqui esse papo hoje, nessa realidade nova de muitas pessoas trabalhando de casa, como ficam os acidentes que acontecem dentro de casa no momento de trabalho? Qual a leitura de vocês em relação a isso? Porque, assim, muitas empresas estão colocando colaboradores para trabalharem de casa, né? Muitas vezes sem estrutura ou com uma estrutura muito pequena, e isso pode gerar uma série de problemas, inclusive um acidente, né? Como que vocês veem? Existe uma organização nesse sentido? As pessoas têm procurado vocês em relação a isso? Existe um risco para a empresa se houver esse tipo de acidente? Eu posso falar um pouquinho. Obrigada. Nessas empresas que a gente relatou, que são empresas world class, né, isso já estava um pouco mais estruturado, porque um dos guidelines dessas companhias trata-se realmente de pandemia. Então, eu posso citar um nome, por exemplo, na Novartis, quando eu trabalhei lá, nós tínhamos um guideline para pandemias e para problemas políticos. Então, quando isso aconteceu, por exemplo, na H1N1, a gente já tinha todo o processo pronto, né? Os executivos foram impedidos de viajar para os países onde o surto estava mais efetivo. Então, isso estava mais tranquilo. Falando das demais empresas, que é a grande quantidade mesmo, né? Eu vejo isso com bastante preocupação. Primeiro, porque do ponto de vista legal, esses acidentes são acidentes do trabalho, né? Houve até uma prerrogativa de se tirar o acidente de trajeto no Brasil, né? Que é uma coisa que é meio uma jabuticaba, só o Brasil tem acidente de trajeto, né? Mas isso, do ponto de vista legal, é um acidente de trabalho, e o que eu observo é que essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar porque realmente é o que você colocou. Muitas empresas que eu tenho contato, e clientes da minha consultoria hoje, fizeram isso à revelia, né, em função, é claro, de uma pandemia, de toda essa necessidade, e agora poucas estão parando para rever isso. Inclusive, eu tenho uma reunião agora, na semana que vem, com uma indústria de tecnologia grande, onde a gente vai rever todo esse processo e vai, inclusive, começar a fazer visitas para esse pessoal que está em home office e fazer a adequação dos postos de trabalho no home office, gerando uma série de ações, laudos e tudo, porque poucas, né, se despertaram para que esse problema vai acontecer, porque um dos desafios que nós temos e que eu pontuei aqui são realmente as doenças decorrentes, né, do estresse, decorrentes toda essa questão psicológica, né, como o Anderson já citou, burnout e outras tantas. Esse é um dos grandes desafios que a gente vai ter pela frente aí, com toda certeza, né? Exato. Então, existe uma necessidade aí realmente das empresas, no geral, se organizarem nesse sentido, de tentar se antecipar a essas questões. Ô, Anderson, pois não. Com certeza, eu acho que a medida provisória ela não vai durar por muito tempo,
né? E vai ter algum momento que a gente vai ter que realmente discutir isso como uma política, né? Por enquanto a gente está respaldado pela medida provisória, né? Mas como você falou, essa conta vai chegar, né? Exatamente. Há-se de pensar já agora e começar a fazer essas readequações, né? E usando as ferramentas que já existem, tá? Já existem. Existem ferramentas bem interessantes que podem ser aplicadas e auxiliar bastante esses trabalhadores que estarão aí um pouco afastados, né? Porque o home office já é uma tendência, né? Ele vai só diminuir. Ele só vai diminuir, né? Mas ele vai continuar, Também acho que esse veio para ficar, e por isso eu acho tão importante a gente discutir isso, né? Conversar sobre isso e achar saídas, né, para as empresas, principalmente para as empresas menores, né, e de segmento que tem tanta estrutura na área, mas muito interessante. Muito obrigada, viu? Fernanda? E aí, eu só quero fazer um rapidinho comentário. Assim, o que eu vejo também, né, que me preocupa um pouco, voltando um pouco na questão da formação dos profissionais, é que os profissionais de segurança do trabalho, e aí eu estou de novo generalizando, né, eles têm muita dificuldade ainda para falar a linguagem que o executivo entende. Esse é um grande problema que eu vejo, né, porque poucos profissionais da minha área conseguem sentar na frente do executivo e tratar o assunto da forma que o executivo entende, falando uma linguagem que o executivo compreende, né? É claro que agora a gente vai dar a gente vai voltar à questão mais humana das relações, isso eu acho importante, é até um amadurecimento como sociedade, mas é importante saber falar o que o executivo entende, é transformar isso em números, é usar os indicadores, como o Anderson falou, né, os indicadores de performance. Por exemplo, na área de segurança do trabalho hoje ainda a gente tem um problema sério, a gente usa muito indicador reativo, a gente mede desgraça. Não é medir desgraça, gente, é medir o que eu estou fazendo para que as desgraças não ocorram, né? Então, isso vai de encontro um pouco aí ao que o Anderson colocou e de encontro ao que o Michael questionou em relação a esse distanciamento da área de segurança em relação ao RH, porque o profissional da área de segurança, no geral, de novo, ele ainda não sabe qual a linguagem ele deve usar com um profissional, com um CFO, né, com alguém de RH, então aí cria esse distanciamento que ainda é abissal, no meu ponto de vista. Deodato, seu comentário. Opa, Fernando, um pouco dentro daquilo que você perguntou, né? Eu vejo a nossa realidade ainda um pouco precária ainda, porque muitas empresas foram pegas de surpresa em adotar o home office, não tinham estrutura para isso, então tem muita gente usando equipamento próprio, usando as condições que tem, né? Há relatos, né, do pessoal falando, puxa, agora aqui em casa está congestionado, porque às vezes os horários não batiam, né, entre as pessoas que estavam ou saíam para trabalhar ou para estudar, agora está todo mundo dentro de casa, então os riscos aumentaram também por esse lado, e eu vejo que são muito poucas empresas que acho que se prepararam para isso, mas alguns exemplos que se tem relato são, por exemplo, de deixar alguns checklists, né, algumas listas de verificações, de boas práticas, de cuidados, né, de fazer uma autoinspeção de algumas atividades e alguns cuidados pequenos. Então, passou, digamos, os riscos que a gente já tinha dentro de casa passaram a ficar um pouco mais potencializados em função da maior permanência, em função da maior, às vezes, quantidade de pessoas, às vezes, simultâneas no ambiente doméstico, né? Então, isso... E aí, a boa prática é exatamente em alertar, né? Fazer com que cada um possa checar melhor esse seu ambiente agora de trabalho. Inclusive, controlando a jornada de trabalho, né, Trabalho. Exatamente. Pessoal, nosso tempo acabou. Eu queria convidar vocês três, 1 minuto cada um, 1 minuto só, para vocês fazerem as considerações finais e depois mais 30 segundos para a Fernanda para ela convidar as pessoas para a próxima semana.
já que ela é a palestrante também. Quem quer começar, Anderson? Vamos lá, vamos por ordem alfabética, então. De consideração final, deixo aqui para vocês a reflexão, de novo reforçando as questões de adoecimento, né? De adoecimento emocional, né? Das questões psicológicas, que realmente a gente está com um índice já bem alto nos últimos anos, isso vai se potencializar. Claro que a gente tem que isolar, né? Questão de pandemia com essas doenças, acho que tem dois momentos, né? Acho que a pandemia não é a pandemia que vai adoecer as pessoas, mas ela vai potencializar questões, né, que estão ali no dia a dia de cada um para que seja gatilho, enfim, para esse adoecimento. Mas eu acho que o que eu deixo aqui de contribuição é que a gente tem que falar mais sobre esse assunto, né, tem que levar mais para as empresas, a gente tem que ter mais aí soluções mais inovadoras, mais criativas para trazer propostas adequadas, né, para esse novo momento de como ajudar as pessoas, né, a criarem ferramentas, né, para trabalhar suas emoções. Daniel? Eu gostaria de deixar uma provocação aqui, uma reflexão, na verdade, né? Em relação aos desafios que a gente tem pela frente em relação à segurança do trabalho e na medida que eles se aproximam também da área de recursos humanos. Então, além dos riscos psicossociais que foram colocados e as questões ergonômicas, né, o que eu vejo? A gente deve ter uma diminuição do número de profissionais na área, né, em função de todas essas demissões que estão ocorrendo, né. A gente vai ter, com certeza, um aumento da dependência de trabalhadores temporários e contratados, e, infelizmente, muitas vezes a gente não dá a devida atenção a esses trabalhadores, isso preocupa um pouco, então eu acho que é uma reflexão boa para fazermos. E ainda dentro desse contexto, trabalhadores estrangeiros, com tudo isso que está acontecendo no mundo, e muito próximo da gente, né, nós já estamos nos deparando com essa mão de obra estrangeira, que, além de tudo, fala outro idioma, né? Se os nossos, que falam o mesmo idioma, a gente tem tanta dificuldade de mudar comportamento, vocês imaginem o que até o idioma é diferente, né? E a indústria 4.0 também eu vejo como uma questão de reflexão para que a área de segurança também fique atenta a essas questões, não só a indústria 4.0 como um todo, mas também os nanomateriais, porque são riscos novos que estão chegando. Nós temos hoje a maior jazida do mundo de grafeno e a maior do mundo de nióbio, né? Mas a gente sabe pouco ainda sobre esses materiais e como que a gente sabe muitos benefícios, mas a gente não sabe ainda como manipular isso de forma mais correta e não causar danos ao trabalhador. E, por último, dizer o seguinte, que realmente qual o grande problema da área de segurança do trabalho que se investe demais hoje em dia? É comportamento humano. Não existe um só acidente, não existe uma só doença que ocorra, onde não existe um fator de comportamento embutido. E mudar comportamento, realmente, essa reeducação de adultos, eu acho que é a grande tarefa nossa, enquanto profissionais da área de segurança e também da área de recursos humanos. Deodato Manzano, por favor, suas considerações finais. Está desligado. Está desligado, Deodato. Desligado o microfone. Entenderam tudo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer. É uma honra poder participar num bate-papo muito bacana, muito gostoso, o tempo voou, né? Acho que nós passeamos por diversos temas e com mais profundidade em alguns, outros menos. E eu acho o seguinte, como nós estamos falando aqui para um time de recursos humanos, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. Será que as nossas, sobretudo aquelas áreas de recursos humanos que têm os temas, né, as equipes de saúde, de segurança, embaixo do seu guarda-chuva, né, na sua hierarquia, como nós estamos tratando? Como a organização está tratando? Como essa organização está olhando para essa área? Ela é prioridade ou é valor?
prioridade passa, muda, valor não. Então, se a gente quiser realmente dar uma ênfase, talvez a gente tenha que olhar para as questões mais estruturais, para que a gente possa efetivamente colher os benefícios, que a gente já pôde ver aqui nessa nossa discussão, né? Quantos benefícios, quanto de progresso a gente pode galgar, a gente pode conseguir, e eu acho que isso começa exatamente por essa ênfase, por esse foco em querer dar para a área. Meu muito obrigado, adorei a participação, e desculpa se fui muito detalhista em alguns pontos, se eu falei demais aqui, tá bom? Obrigado a todos. Fernanda, faça seu jabá para a próxima semana. Olha o meu jabá. Bom, eu adorei esse papo de hoje. Pena que eu não peguei ele inteiro, mas está gravado. A gente vai falar sobre burnout com um olhar muito leve, cheio de informações e de dicas, né? Para as empresas e para as pessoas, né? Porque a gente, da área de RH, muitas vezes a gente é muito sozinho, né? Principalmente nas empresas menores, são pouquíssimas pessoas na área das empresas pequenas. Então, como que a gente faz para cuidar dessas pessoas e como que a gente faz para cuidar das pessoas e das empresas à distância, que é a realidade de muita gente, né? Então, o convite fica para a próxima semana, vai ser um prazer. Quem vai participar com você, Fernanda? A Gabi Dessui. A Gabi Dessui é uma executiva da área de pessoas também, que conhece muito de burnout, que tem um linguajar leve aí, ela vai ser uma troca muito gostosa, com certeza, e vai ser uma troca cheia de dicas e de ideias para a gente pensar e trabalhar juntos aí nas empresas e, de uma certa forma, contribuir com todo mundo. Márcio, considerações finais, beijinho, tchau, tchau. Pode falar aí, fica à vontade. Queria agradecer a presença de todos, a participação de todos, os nossos palestrantes aqui que enriqueceram o nosso encontro, e dizer, né, que o Grupo Lumen ele tem por premissa o compartilhamento. Compartilhar é o melhor negócio. E hoje vocês compartilharam com a gente a experiência, a visão e os conceitos importantes nessa área em que o nosso país precisa realmente galgar um nível melhor de excelência. Agradeço a participação de todos, desejando que todos tenham aí um ótimo descanso, e nos vemos na próxima quarta-feira. Fernanda, eu estou interessadíssimo nesse tema, porque tem muito a ver com a nossa palestra de hoje. E todos estão convidados. Nos vemos na próxima quarta. Grande abraço. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a todos.